Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditaremos a liturgia da quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Mas não será a mesma liturgia que eu meditarei com aqueles que estiverem na Santa Missa nesta noite comigo, tendo em vista que hoje, para nós agostinianos, é a festa de São Nicolau de Tolentino. Nicolau de Tolentino é um dos primeiros grandes santos da ordem agostiniana. Ele nasce em 1245 e morre em 1305. Por assim dizer, participa quando a ordem é fundada pelo Papa, pelo documento. Recordemos, a regra de Santo Agostinho já é bem anterior, mas a Igreja institui enquanto ordem religiosa em 1244 a primeira grande união, assim chamada, pelo documento convocando os eremitas a se unirem e viverem em vida comum em mosteiro. Então ele nasce na diocese de Fermo e termina sua vida em Tolentino, outra cidade italiana. Ele vive uma vida de constante penitência. Desde criança vivia em oração, jejum e tinha compaixão pelas pessoas, em especial os pobres. E assim, com 14 anos, vai para Castel Sant'Angelo, uma outra cidade italiana, onde tinha uma comunidade de agostinianos, entra lá como oblato com 14 anos. E depois professa os votos perpétuos. E em 74 é ordenado sacerdote. Mas por conta da sua vida de frequente jejum, penitência, oração, meditação, uma vida simples, humilde, o Senhor lhe concedeu momentos de vida mística extraordinária. E assim podemos colocar alguns pontos de São Nicolau. São Nicolau chegou a ter uma vida de jejum tão intensa, que acabou adoecendo. E o problema foi que o superior, por causa dos problemas articulares, estômago, dor de cabeça e perturbação na vista, lhe obrigou a comer um pouco de carne. Porém, ele não queria. E um dia perguntou a Deus se aquela era a vontade de Deus realmente, porque ficava em dúvida de tanto rigor, achando que não agradava a Deus, e hoje é o que mais nos falam, não? Não podemos viver fazendo penitência, não agrada a Deus. Esse foi o questionamento dele para com Deus. E devemos de compreender que cada um vive um momento único, especial. Se o Senhor nos chama e nos conduz, nós devemos de estar atentos, buscar o auxílio de um bom diretor espiritual na questão da penitência para saber discernir a vontade de Deus e a vontade humana. E não exagerarmos, porque cada um o Senhor chama de uma forma diversa.
A penitência de São Nicolau não é a mesma de Santo Inácio de Loyola. Tenhamos claro isso diante de nós. Então, assim, vivendo, o Senhor lhe confortou, mostrando que sim, era isso que o Senhor apoiava ele a fazer. Porém, seu superior, no mosteiro onde vivia, o obrigou, como dizia, a comer um pouco de carne. E levou um frango. Conta-se a história, ou alguns dizem lenda, que levou um frango assado para ele comer. E ele disse que não ia comer. Não, por obediência você tem que comer. Então ele fechou os olhos, elevou uma oração a Deus, bateu palma, e o frango voltou à vida e saiu pela janela. Essa é a história. Mas ele também, nos seus grandes e intensos momentos de penitência e jejum, o que fazia? Pegava um pedaço de pão, abençoava e colocava na água, molhava na água e comia. Era assim que quebrava o seu jejum. Tinha uma vida de penitente exímia, pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. E por isso surgiu a devoção ao pão de São Nicolau. Na Itália, o primeiro pão a ser abençoado não é o de Santo Antônio, mas sim o de São Nicolau de Tolentino, que sempre foi abençoado e distribuído entre todos. Se dedicou a uma vida no confessionário, como Padre Pio, orientava também a muitas pessoas. E ao celebrar a missa, o que devemos de ter em conta que a pintura de São Nicolau de Tolentino retrata ele com um sol brilhando no peito. Por quê? Porque durante a sua celebração da missa, por causa da sua vida mística intensa, diziam que uma estrela como que brilhava na altura do seu coração quando ele celebrava a Santa Eucaristia. E também é ele que dá origem à devoção às almas do purgatório, às missas em sufrágio, como dizemos. O Senhor lhe dá a graça de ver as almas do purgatório, aquilo que já era fé da igreja, hein? Não é invenção medieval. Tenhamos em conta que própria Santa Mônica escreve, ou melhor, diz a seu filho Agostinho, no momento de sua morte, e isso nos diz Santo Agostinho no seu livro Confissões: Filho, recorda-me no altar do Senhor, quando está para morrer. Então, São Nicolau tem esta visão do purgatório aberto e o quanto as almas, pela missa bem celebrada e a comunhão bem feita, recebiam as indulgências necessárias para que reduzisse assim suas penas e pudessem entrar na glória dos céus. E por isso se tornou um grande defensor das almas do purgatório, ao ponto que toda segunda-feira é dedicada à celebração da missa em sufrágio às almas do purgatório, graças a São Nicolau de Tolentino. E assim vive sua vida, morre próximo aos seus 60 anos de idade. Para nós hoje jovem, como bem vimos, teve uma vida mística, realizou muitos milagres ainda em vida. E quando morre São Nicolau, vão preparar o seu caixão para levá-lo para enterrar. E o que acontece? Ao ser transportado até o túmulo que deveria de ser enterrado, acontecem, segundo os relatos da época, 900 milagres. 900 milagres. Não menos que isso. Um santo que se tornou até então, em nossos tempos, desconhecido, esquecido, poderíamos dizer. Até a reforma litúrgica do concílio, São Nicolau era uma festa obrigatória para a igreja, hoje festa obrigatória para a ordem de Santo Agostinho, porque ele é o primeiro santo canonizado. Justamente a oração da época feita na missa pede a união da igreja, porque é a época da tentativa da união entre Ocidente e Oriente, quando ele é canonizado. E assim, São Nicolau viveu a sua vida na pobreza, no amor aos irmãos, na oração intensa, enquanto não tinha nenhuma obrigação ou nenhuma obediência por parte de seus superiores. Vivia ou ao lado do Santíssimo Sacramento, ou então
em sua própria cela, como é chamado o quarto dos religiosos, em constante oração diante do Senhor. E o que vemos dele para aprender para a nossa vida? Também o Evangelho, a leitura de hoje, nos indica aquilo que todos os santos viveram, mas também São Nicolau. Ele nos indica o caminho de pureza que devemos de seguir, espiritual, a busca incessante de Deus, a penitência que devemos de tantas vezes buscar também para subjugar o corpo à vontade sobrenatural e não somente às vontades baixas. E assim, vivendo esta íntima união com Deus, esta íntima vida de oração, possamos, como Ele, alcançar um dia a glória. Escutemos o Evangelho onde Jesus continua em Lucas hoje o sermão da planície. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos o relato de São Lucas, que é um pouco diferente de São Mateus. São Mateus nos apresenta as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, de forma mais longa. Podemos até contemplar que talvez sejam dois momentos distintos da proclamação das bem-aventuranças. Uma na planície, outra na montanha. Uma reduzida, porque aqui temos 4 bem-aventuranças, outra mais completa. Mas ambas iniciam com os pobres. E recordemos, por mais que não fale aqui pobres de espírito, pobres são os anauim. São aqueles que têm somente Deus por sua segurança, como meditávamos no Evangelho de domingo. Quem não renuncia a seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu esposo, esposa, não é digno de ser meu discípulo. Então, aqui está a total dependência, como dizíamos na meditação do Evangelho de domingo, do Senhor. Os pobres são aqueles que têm total dependência do Senhor. Não é somente uma condição financeira. Porque há muitos pobres orgulhosos, soberbos, arrogantes, que não creem em Deus, que maltratam os demais, que maltratam seus iguais. Então, não é a pobreza material que Jesus está falando, mas essa total dependência do Senhor, sabendo que só Ele salva, só Ele socorre. Então isso serve a todos os que se fazem pobres diante de Deus. E o Senhor, como vemos, o que Ele diz, Ele inverte o caminho da bem-aventurança, o caminho da alegria. Por quê? Para o mundo não são os pobres os felizes. Recordemos, bem-aventurados quer dizer felizes. Para o mundo são os ricos que são felizes. Jesus mostra que não. Para o mundo são os que têm muita comida, os que estão saciados que são felizes. Para Jesus, não. São os que estão alegres o tempo todo com esta vida que são felizes. Jesus nos mostra que não. E também a perseguição por causa dele. Jesus, então, inverte tudo aquilo que o mundo demonstra ser felicidade. Jesus mostra que não é. Não é a verdadeira felicidade. E já ouvimos a primeira bem-aventurança, a questão da pobreza. Tendes fome. Recordemos, fome e sede do quê? De Deus. Somente seremos saciados de Deus na eternidade. Jesus depois vai dizer os ais. Ai de vós. O que quer dizer ai? Atentos vós. Estai atentos. Então, nós realmente
temos fome e sede de Deus, e o buscamos com fome e sede constantemente, recordando que nessa terra não saciaremos toda a fome que temos de eternidade de Deus, mas, como diz Santo Agostinho, buscando te encontre, encontrando te busque ainda mais. E assim é continuamente, somos saciados por Deus, mas sem que nunca se esgote a fonte que nos sacia. E temos realmente esta fome de Deus, fome de eternidade. Por quê? Muitos não têm. Chorais, o choro, a tristeza. O que quer dizer aqui, Jesus? Que o cristão é triste? Não, mas reconhece o limite desta vida. Por quê? Porque esta vida não produz felicidade duradoura. É isso que o Senhor nos mostra. A felicidade plena está escondida nos céus com Jesus Cristo. Recordemos outra vez São Paulo. Então, Jesus nos mostra: bem-aventurados se vocês se sentem incompletos neste mundo, não se sentem felizes aqui, porque sabem que aqui é tudo passageiro, mas buscam esta felicidade que um dia nunca mais terá fim. E ainda Jesus fala do ódio contra nós, Jesus fala para nós, por causa dele, não por causa de nós, por causa dele. Nós devemos de nos alegrar com isso. Por quê? Porque estamos no caminho certo, como santos. Recordemos, é tão linda a vida dos santos quanto estão nos altares, mas recordemos o que eles passaram na sua vida. Quanto foram perseguidos, caluniados, difamados, insultados, também nós. E tudo isso por quê? Por causa de viverem o reino de Deus, a soberania de Deus na sua vida, o senhorio de Deus, como meditávamos esses dias. E assim, realmente, nós passamos por tal situação. E Jesus diz então: atentos, ai de vós ricos, atentos ricos, porque já tendes a vossa consolação. Recordemos, quem é Consolador? Paráclito, o Espírito Santo. A minha consolação está nas coisas materiais? Está nos prazeres desta vida, como vai dizer São Paulo, que deveria de ser algo passado para aqueles que vivem agora a graça de Deus? Ou, ou não? Nós, nós realmente o que buscamos é a consolação, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a vida nova em Deus. Corremos o risco de encontrar consolação nas coisas, e não é isto que devemos de encontrar, porque se estamos consolados com as coisas daqui, não estamos caminhando rumo à eternidade e podemos perder a salvação. Foquemos, meditemos, nos questionemos. Ai de vós, atentos vós que usais mal, então, o vosso tempo, as vossas riquezas, tudo aquilo que o Senhor nos deu como riqueza, não somente bens materiais, hein? Porque às vezes nos sentimos consolados pelos nossos talentos, por aquilo que adquirimos, conhecimento, poder, cargos. Atentos vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ah, estou saciado, eu não busco Deus. Não me alimento de Deus. Me alimento de conhecimento passageiro, material para o meu trabalho, ótimo, preciso também, é necessário. Mas e de Deus? Quanto tenho me alimentado? Se me sinto saciado com aquilo que tenho e não busco cada vez mais, então passarei fome eternamente. Por quê? Porque eu não busquei o único alimento que me sustenta e jamais acaba. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Vós que viveis felizes, contentes somente com isso daqui. Com esse pouco que temos nesta terra. Não é que não podemos nos alegrar, mais uma vez digo, mas não podemos contentar somente com isso. Devemos buscar a eternidade, saber que aqui é tudo passageiro e por isso não devo de viver uma felicidade focada na vida nesta terra. E por fim, atentos vós quando vos elogiam. Era assim que os antepassados tratavam os falsos profetas. Atentos. O Senhor nos diz, se acham que a nossa vida está bem e nós
olharmos e realmente nos questionarmos, espera, eu não estou buscando a santidade que o Senhor quer de mim e não estou ensinando o caminho que o Senhor pede, então, cuidado. Porque posso estar sendo falso profeta e perder a salvação e me condenar. O que temos feito, irmão e irmã? O Salmo 144, 45 nos diz no refrão: o Senhor é muito bom para com todos. Realmente o Senhor é muito bom para com todos. Mas depois vamos ver ao final do texto da primeira leitura que o Senhor também tem ira se nós não vivemos aquilo que ele pede. Então parece uma contradição, mas não é. O Senhor é muito bom para com todos, até para que nós busquemos a salvação. Porém, se nós viramos as costas e não aceitamos tudo aquilo que o Senhor nos oferta, a sua ira é o que restará para nós, não porque Ele quer, mas porque nós buscamos. Escutemos então a primeira leitura da carta aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Então, o que devemos de buscar, como dizia o Evangelho, as coisas do alto, mesmo que de forma subliminar, mas está contido no Evangelho. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Poderíamos aqui colocar em grau de equiparação, mas nem assim deveria de ser. Eu tenho buscado as coisas celestiais tanto quanto eu busco as coisas humanas? A saúde, o corpo físico, o dinheiro, a família, o marido, um noivo, uma noiva, o esposo, a esposa. Eu tenho aspirado as coisas do alto desta forma, tanto quanto? Recordando que deveria de ser mais que? Mas ao menos nos coloquemos, comparemos. Eu tenho buscado tanto quanto as diversões? Ou não? Não tenho buscado as coisas do alto como devo buscar. Ela se limita a um tempo restrito, a uma coisa pequena, a momentos dispersos e assim podemos ver que a dedicação é muito menor do que para tantas outras coisas que nós nos dedicamos em buscar. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está em Cristo. Não aqui, mas em Deus. E o que quer dizer esta passagem? Não é somente na eternidade. A nossa vida está escondida com Cristo, no sentido de que a vida de Cristo deve de estar em nós e assim nós escondidos em Deus, porque vivemos a vida de Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. O que devemos de fazer morrer? Diz São Paulo. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Aqui está a ira de Deus. Então, o que quer dizer este trecho, São Paulo? Que nós devemos de lutar contra tudo isso e que está tão aflorado em nossos tempos, com toda a tecnologia e facilidade que temos, com tanto distanciamento da fé por parte das pessoas, nós devemos de lutar contra isso com unhas e dentes para que a ira de Deus não caia sobre nós, porque isso é resistir à graça de Deus que Ele derrama, é resistir ao Espírito Santo dado a nós pelo batismo. Se São Paulo conhecesse os nossos tempos, o que aconteceria em nossos tempos, ele seria ainda mais explícito em dizer muitas coisas nesse trecho. E nós podemos nos colocar diante deste texto e ver, através dessas coisas que ele coloca, tudo que nós podemos desdobrar e que nós devemos de lutar contra. Antigamente vós estáveis enredados por estas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso. Ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes, palavrões, que saem dos vossos lábios. Não mentais uns aos outros,
Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem de seu Criador em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e circunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, o que está dizendo São Paulo? Que isso é vida passada, é o homem terreno. Nós devemos de viver do homem espiritual, da vida eterna. E isso renova a imagem do Criador em nós, em ordem ao conhecimento. Mas aqui não é conhecimento humano, e sim a intimidade, a plena intimidade com Deus, o pleno conhecimento de Deus, porque se temos intimidade, conhecemos também o outro. Assim nós devemos de viver, lutando contra tudo aquilo que se opõe à santidade e vivendo intensamente aquilo que o Senhor nos propõe. Recordando que a santidade é via de mão dupla. Devo de eu me esforçar, mas devo de também pedir sempre o auxílio da graça, porque sozinho nada podemos fazer, como diz Jesus no Evangelho de João. Peçamos à Santíssima Virgem Maria e a São Nicolau de Tolentino que intercedam por nós e nos ajudem a lutar contra tudo aquilo que se opõe à vontade divina em nossas vidas, contra todos os maus desejos, todas as inquietações, toda a maldade, tudo aquilo que ainda resiste em nós do homem velho, do homem que busca as coisas materiais e se esquece das espirituais e da vida eterna, para que, lutando contra tudo isso e buscando as bem-aventuranças que Jesus nos propõe, possamos realmente encontrar nelas, em Cristo, a nossa felicidade e um dia vivermos a plenitude da alegria nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, São Nicolau de Tolentino e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.